Hoje nós vamos narrar o livro de Jarom, capítulo 1. Ele é capítulo único, tá? Os nefitas cumprem a lei de Moisés, aguardam a vinda de Cristo e preparam na terra. Muitos profetas esforçam-se para manter o povo no caminho da verdade. Aproximadamente 399 a 361 a.C. Agora eis que eu, Jarom, escrevo algumas palavras segundo o mandamento de meu pai Enos, para que a nossa genealogia seja completa. E como essas placas são pequenas e essas coisas são escritas com fim de beneficiar nossos irmãos, os lamanitas, necessário é, portanto, que escreva um pouco. Não escreverei, porém, a respeito de minhas profecias nem de minhas revelações, pois o que mais poderia eu escrever além de que meus pais escreveram? Não revelaram eles o plano de salvação? Eu digo-vos que sim, isto me basta. Eis que é necessário que muito se faça entre os deste povo por causa da dureza do seu coração e da surdez de seus ouvidos e da cegueira da sua mente e da sua obstinação. Não obstante, Deus é sumamente misericordioso para com eles e ainda não os varreu da face da terra. E há muitos de nós que recebem muitas revelações, porque nem todos são obstinados, e todos que não são obstinados e têm fé comungam com o Santo Espírito, que se manifesta aos filhos dos homens de acordo com sua fé. E então, eis que 200 anos se haviam passado e o povo de neve tornara-se forte na terra. Esforçavam-se para guardar a lei de Moisés e santificar o sábado do Senhor, e não eram profanos nem blasfemavam. E eis que as leis da terra eram extremamente severas, e agora estavam espalhados sobre grande parte da face da terra, assim como os lamanitas. Esses eram muito mais numerosos que os nefitas e deleitavam-se em homicídios e bebiam sangue dos animais. E aconteceu que vieram muitas vezes contra nós, os nefitas, para combater-nos. Nossos reis e nossos chefes, porém, eram poderosos na fé do Senhor, ensinavam ao povo os caminhos do Senhor. Portanto, resistimos aos lamanitas e varremos-nos de nossas terras e começamos a fortificar nossas cidades.
ou quaisquer que fossem os lugares da nossa herança, e multiplicamos-nos consideravelmente, se espalhamos-nos sobre a face da terra e tornamos-nos imensamente ricos em ouro e em prata, em coisas preciosas, em excelentes trabalhos de madeira, em edifícios e em maquinaria, e também em ferro e cobre e bons em aço, fazendo todo tipo de ferramentas de toda espécie para cultivar o solo, e armas de guerra assim, flecha pontiaguda e aljava, e o douro e a lança, e todos os preparativos para a guerra, e estando assim preparados para enfrentar os lamanitas, eles não prevaleceram contra nós. Confirmou-se, porém, a palavra do Senhor, dita aos nossos pais: se guardares meus mandamentos, prosperareis na terra. E aconteceu que os profetas do Senhor advertiram o povo de Nefe, conforme a palavra do Senhor, de que se não guardassem os mandamentos, mas caíssem em transgressão, seriam eliminados da face da terra. Portanto, os profetas, os sacerdotes e os mestres trabalhavam com afã, exortando pacientemente o povo à diligência, ensinando a lei de Moisés, e o motivo pelo qual foi dada, persuadindo o povo a esperar pelo Messias, e que na sua vinda, como se já tivesse vindo, e dessa maneira ensinaram o povo. E aconteceu que, procedendo assim, evitaram que fossem eliminados da face da terra, porque lá lhes tocaram o coração com a palavra, exortando-os continuamente ao arrependimento. E aconteceu que se haviam passado 238 anos com guerras e contendas e dissensões durante grande parte do tempo. E eu já não escrevo mais, porque as placas são pequenas. Eis, porém, meus irmãos, que podeis recorrer às outras placas de neve, porque eis que nelas estão gravados os registros de nossas guerras, segundo os escritos dos reis, ou que eles fizeram com que se escrevesse. Entrego essas placas nas mãos de meu filho homem, para que se encarregue dela conforme os mandamentos de meus pais.